Estamos aqui para mais um episódio do podcast Acelera Jurídico e hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos que a líder regional da Acelera Jurídico, representando aí o estado de Goiás, Maressa Negrão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Val. Não consigo te chamar de Valéria, é Val, viu, gente? É uma oportunidade ímpar estar mais uma vez aqui contigo, com todo o Acelera e todos os nossos colegas aqui, líderes, representando o Acelera no Brasil. E poder representar o meu estado de Goiás é um enorme prazer. Muito bom te receber aqui, ainda mais pela tua história, que precisa ser conhecida aí por mais advogados no Brasil. E eu queria começar perguntando para você, quem é a Maressa antes da Acelera? Bom, Maressa era uma mulher que já estava casada já há 5 anos, com uma filha de quase 2 anos, mas que tinha um escritório que não fechava muitos contratos, mas também se perdeu no meio de uma desorganização e com isso também adoeceu e teve que buscar no mundo da gestão uma solução para organizar toda essa bagunça. E graças a Deus encontrei essa solução e desde 2022 estou aí juntamente com meu esposo, juntamente com a minha equipe, construindo o Maressa Negrão Advocacia Previdenciária, que hoje atua em todos os estados do Brasil. E que legal, né, ouvir falar Sim, disso, porque era inimaginável, né, pensar em sair do Goiás e desbravar esse mundo aí no digital, isso foi um grande desafio aí, né, para com você. certeza. Primeiro, pela crença limitante, né, de que eu poderia ter clientes apenas ali na minha região. Segunda crença de que eu dependeria somente de indicação, né, e que eu não poderia fazer uma prospecção de clientes naquela época, lá em 2022, ou até mesmo no início da minha carreira em 2014, eu tinha um grande problema com o captar clientes, que na verdade o prospectar cliente veio com essa nova era digital do marketing jurídico, principalmente ali quando a gente teve aí a divulgação do provimento, né, 205 da OAB. Uhum. Antes era captação de clientes e indevido, tinha muita resistência de fazer este marketing. Mas quando eu vi que o escritório precisava de clientes e que eu não poderia mais viver só de indicação, comecei a fazer o marketing jurídico, né, e comecei através da Level. Foi onde começou toda a minha história dentro do Acelera Jurídico no ano de 2022. Muito bom. E vamos falar um pouquinho antes, da Maressa de antes. A gente sabe que hoje, né, você é um dos nomes aí, da advocacia digital, da advocacia previdenciária. Mas e antes disso, como era a Maressa antes? Como que foi o curso de direito? Como foi, traçar esse plano? Eh, Seus pais, a sua família, mesmo antes do seu casamento, da sua filha, só para a gente entender o quão grande foi essa evolução. É até, para mim, é um motivo de muita alegria poder contar isso. Eu sou natural de Iporá, né, uma cidade ali que fica mais ou menos a 200 quilômetros de Goiânia. Nasci no interior e eu não tinha sequer ideia na minha fase de adolescência, fase de ensino médio, o que que eu queria fazer da vida. Claro que, sendo uma filha de professora, a mãe sempre me incentivou muito. Minha mãe é professora já há muitos anos e, claro, que ela queria o melhor para sua filha, né? Mas eu me lembro, no ano do vestibular, minha mãe falava para mim: minha filha, você precisa passar numa universidade pública, porque eu não tenho condição de pagar uma faculdade particular. E nesse mesmo ano, eu iniciei o meu primeiro estágio remunerado, que foi dentro do INSS da minha cidade. Então, assim, o meu primeiro encontro com o direito já foi lá em 2008, no INSS. E foi onde aflorou a ideia de trabalhar com direito previdenciário. Eu via outras advogadas trabalhando, né, como previdenciarista, e aquilo brilhou os meus olhos, né, de servir o meu próximo com a minha profissão e ao mesmo tempo garantir o meu sustento, né. Mas ficava aquela dúvida cruel, né, minha mãe, salário de professora, não tinha condição de pagar uma universidade. Fiz o Enem, fiz ali, tudo que poderia, que estava ao meu alcance, mesmo com toda a pobreza que tinha da época.
Eu não consegui passar na Universidade Federal e eu lembro como se fosse ontem a minha mãe com os olhos com assim, os olhos cheios de águas, né. "Filha, a mamãe vai pagar a faculdade para você, nem que tenha que trabalhar dobrado, mas você vai ter uma profissão". E daí nasceu o desejo de fazer o curso de direito. Eu fui para Goiânia, fui morar na casa dos meus avós, não tinha nem condição de alugar uma casa própria. E morei 1 ano e meio com os meus avós. Logo em seguida, minha mãe se mudou, mas o meu pai para Goiânia. E também ninguém mais voltou para Iporá. Ficamos ali, me formei. E eu E me ela deu lembro, um jeito de pagar. deu um jeito. E assim, claro que eu não fiquei parada. Eu, ao mesmo tempo, procurei um trabalho. Não tinha esse luxo de viver só para estudar, né. Uhum. E minha mãe, mesmo com salário de professora, custeou a faculdade, mas eu consegui ganhar meia bolsa do ProUni e com isso eu consegui me formar. E durante a faculdade, eu trabalhei todos os 5 anos. Comecei como babá, já tive profissão de babá olhando criança. E depois eu fui para um estágio de cobrança. Engraçado, né, hoje a gente fala de vendas e eu lembro, nunca imaginei que eu ia falar em vendas na advocacia, mas lá em 2010, no segundo ano de faculdade, eu já trabalhava meio que com vendas, né, na área de cobrança, mas, Sim. né, e hoje eu vejo quanto isso refletiu. Mas passei pela AGU, estágio da AGU, cada vez mais tendo certeza de que eu queria advogar. E depois eu fui para o estágio no TJ. E no estágio no TJ eu estagiei na vara civil. E lá a gente acaba se iludindo, né, com a profissão, né? Porque você chega lá, você tem contato com o magistrado, com a serventia, com outras profissões além da advocacia. E eu decidi naquela época que eu não queria mais ser advogada, que eu queria ser juíza. Uhum. Só que mal sabia eu que o meu destino que me reservava ali, na verdade, era a advocacia, né? Eh, na época, eu me lembro que surgiu uma vaga para assistente administrativo e eu já estava concluindo a graduação. E a juíza me chamou, me convidou para preencher essa vaga de assistente administrativo. Só que ela não era a titular da vaga. Era o Uhum. diretor do foro que era o titular da vara. Simplesmente questões políticas, foi lá, me exonerou, nem me informou, nem nada, e colocou outra pessoa no meu lugar. E aí, com isso, eu fui obrigada a começar a advocacia. Eu já tinha passado na UAB, já tinha já estava habilitada para exercer a profissão. Foi aí que começou o meu a minha advocacia. E desde então, eu comecei na advocacia previdenciária. Meu primeiro cliente foi previdenciário. Mas se eu cheguei até aí, com certeza foi fruto do trabalho da minha mãe e do meu pai. Pessoas pobres que não tinham muito dinheiro. Meu pai é alfaiate, minha mãe professora, com salário de professora. E conseguir formar a sua filha é muito gratificante, né? E eu sou a única advogada da família. Aí você imagina, Olha né? só que legal. Orgulho total, né? E engraçado como a gente muitas vezes as coisas acontecem na vida da gente, e a gente acha que foi perda, mas na verdade foi outra Sim. porta bem maior se abrindo, né? Talvez naquele momento você falou: "Poxa, mas não me avisaram, era a minha oportunidade, era o que eu queria", e o futuro tinha coisas muito melhores para reservadas para você, né? Sim, com toda certeza. E magistratura, muita gente, principalmente você advogado, que às vezes não está muito feliz na profissão, prefere concurso, às vezes por estabilidade financeira, mas eu acredito que isso é um mito que se criou dentro da profissão, dentro do ramo do direito. Claro que toda profissão tem o seu valor, Sim, claro. mas quando a gente fala financeiramente, prosperidade, hoje, para mim não tem outra profissão que ganhe mais dinheiro do que a advocacia. Claro, se você atuar de forma estratégica, de forma organizada, Sim. né? Eu falo isso porque meu esposo também é da área jurídica e quando a gente começou a namorar, o objetivo dele sempre foi fazer concurso. Na verdade, até hoje, ele não tem nenhum intuito de advogar. No caso dele, ele sabe que na advocacia dá para ganhar mais dinheiro. Para ele, eu acredito que é muito mais uma questão de dom, É, de perfil, de né? perfil e vocação, mas que dá para você ter
uma advocacia próspera hoje? Dá. Com certeza. É importante você colocar isso, porque, por exemplo, eu já estive nos dois lados, né? Tanto como servidora pública, tanto quanto advogada. E o meu perfil não é de serviço público. Meu perfil é totalmente empreendedor. Então, para mim, é como você falou, cada profissão tem o seu valor, né? Enfim, todos são importantes no final das contas, mas para mim é como me colocar numa prisão. Eu sempre me senti dentro do serviço público absolutamente presa. E a advocacia foi a possibilidade que eu tive de ousar mais, de empreender, de correr risco. É a adrenalina muito maior. Tem gente que Ou não gosta disso e tá tudo bem. Acho que não tem problema nenhum nisso, né? Então, eu respeito muito quem decide por ter um perfil voltado, e tem gente que acha que é, quando chega lá, vê que não é. Então, é muito sobre você entender qual é a sua praia mesmo, né? E como que a gente consegue descobrir isso? Eu sempre falo que antes de você correr atrás e passar num concurso, é melhor testar primeiro a advocacia. Testa primeiro para ver onde é que o coração brilha mais, porque o olho brilha mais. Porque depois que você passa, é mais difícil pedir exoneração. Sem dúvida nenhuma. E tem concursos que, infelizmente, você não consegue manter os dois. Eles sim, anulam a possibilidade de advogar. No meu caso, não. No meu caso, eu pude continuar no concurso e conseguir advogar, né? Porque era distrital o concurso. Então, dava. Mas a advocacia não é só dinheiro, né? A advocacia é exato. muito sobre ser canal de transformação social na vida das pessoas. E acho que no previdenciário isso é muito forte, é muito latente. Como é que você se sente hoje, sendo esse canal de transformação, vendo a vida de tantas pessoas transformadas através da sua? Olha, isso é o ponto que acaba me pegando e confirma cada vez mais que eu estou na profissão correta. Já tive interesse de empreender em outras áreas para não sobreviver somente da advocacia, mas a advocacia previdenciária sempre me puxa. Quando você tem ali um resultado positivo, onde você consegue entregar um benefício para uma família, para uma viúva, para um trabalhador que está ali numa fase que não consegue trabalhar, isso é muito gratificante. É você ver o seu trabalho, o seu servir, de fato sendo concretizado na vida do teu próximo, né? A palavra de Deus, né? Um dos mandamentos do Senhor é para que a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos e servir o nosso próximo. E servir o próximo é servir também com a nossa profissão. Claro que eu vivo do meu trabalho, mas tem profissões que, para mim, é mais difícil alcançar essa satisfação. E eu acredito que tem muitos colegas da advocacia que ainda talvez não sentiu esse brilho. E talvez seja por estar num nicho que não é o nicho que vai te entregar essa satisfação, ou talvez por estar num momento que você está como um advogado empregado e ainda não pode sair, você ainda não Ou tá está apto a visando muito empreender. só dinheiro, só dinheiro. Exato, porque a advocacia também não é só dinheiro, é propósito. Eu acredito que eu sinto essa alegria, essa satisfação, porque eu tenho um propósito no meu trabalho. E eu tento transmitir esse propósito, não somente ali na hora de entregar o benefício, mas durante todo o processo através da minha equipe. Porque hoje eu tenho uma equipe que me ajuda no escritório. E eu tento sempre demonstrar: olha, o nosso foco é servir o nosso cliente. Haverá momentos que talvez o cliente não vai ter razão, mas vamos nos colocar no lugar dele. É uma pessoa que está doente, ou é uma pessoa que acabou de perder seu ente querido, é uma pessoa que talvez se acidentou, está com sequelas, está precisando de dinheiro, precisa pagar aluguel, precisa comprar o pão, né? Ou Sim. pagar a terapia do filho, comprar a medicação. E muitas vezes eles chegam até nós desesperados mesmos, cobrando. E hoje a gente tem uma ferramenta que facilitou, mas que também, de certa forma, trouxe muita informação ao mesmo tempo. E eles não conseguem processar isso. E nós é que somos o instrumento para tranquilizá-los. Sim. Por exemplo, hoje uma cliente reclamou que o financeiro foi perguntar sobre o comprovante do pagamento dos honorários. Ela simplesmente, por conta própria, entendeu que não pagaria, porque ela ligou no 135, falaram para ela que o benefício foi concedido não porque um advogado fez. Só que ela se esqueceu que
ela nos procurou por um objetivo central. Ela fez o processo sozinha, o processo não estava demorando, ela nos contratou para fazer um mandado de segurança. O serviço foi prestado, o mandado de segurança deu certo, o O processo, contrato foi o assinado. contrato foi assinado e por isso que o processo andou. E aí, às vezes, nessa hora, você quer explodir informações, pague, pronto, porque senão eu vou te executar para... Não, calma, peraí. Vamos explicar, vamos ter a paciência de servir o nosso cliente explicando, até porque isso é uma obrigação nossa, de explicar o porquê. Porque o INSS vai passar a informação que ele quiser. E entrando como um instrumento jurídico para servir e levar informação, eu expliquei. Olha, o processo foi feito assim, tá aqui, tá aqui, tá aqui. A informação está equivocada. Ela pediu desculpa, viu que se excedeu e vai efetuar o pagamento. Mas por quê? Nós que somos o instrumento para ser usado naquele momento. E o retorno, ele vem. Mas não adianta querer prosperar sem fazer o que a nossa colega anterior disse, sem plantar a sementinha. De fato, é a lei da semeadura. Você planta e colhe. Sim, muito bom. E agora vamos falar de um episódio que eu acredito que deva ter sido um dos mais difíceis da sua vida, né? Eu acompanhei bem essa transição, na verdade. E eu queria que, sem filtro, você falasse hoje para os colegas que estão ouvindo tudo que você passou naquele período ali de deserto, de dificuldades que você enfrentou, porque eu acredito que muitos estejam passando pelo mesmo que você passou. E a partir disso, a gente consegue plantar uma semente de esperança ali de que as coisas podem simplesmente passar, né? E tudo passa nessa vida, o É bom, o verdade. ruim, né? Pra gente poder mostrar pra eles, através do seu exemplo, que se você conseguiu sair, eles também vão conseguir. Sim. No ano de 2022, pós-pandemia, né? Eu já tinha passado por duas grandes percas, né? Em 2021, eu tive uma perda gestacional. Com 12 semanas, eu perdi o meu bebê. E uma semana depois, eu peguei Covid, Nossa. juntamente com minha sogra e meu sogro. E com 15 dias, nós perdemos também a minha sogra, em razão do Covid. E aí veio aquele processo de luto, né? A perca do bebê, a perda da sogra, o meu esposo, né? Sofrendo calado, né? Com a perca da mãe dele, que a minha sogra era o esteio da casa, né? Apesar de eu ter o meu lar, ela sempre foi uma segunda mãe para mim e ela que era meu braço direito no escritório naquela época. Eu me mudei para Goiânia. Para quem não sabe, eu sou natural de Porá, mas me formei em Goiânia e quando eu casei, o meu esposo, nós nos mudamos para Minasul. E quando a minha sogra faleceu, eu estava morando em Goiânia. Eu tinha voltado para Goiânia porque o meu esposo, ele largou a advocacia e veio assumir um cargo comissionado em Goiânia no Tribunal de Justiça. E bem nessa época, minha sogra faleceu. E ficou só o meu sogro, né? E essa perca trouxe, assim, uma depressão meio que velada, né? Na verdade, eu não tinha consciência de todo esse processo, né? Só que o corpo começou a falar, né? E aí, tinha que cuidar do escritório, tinha uma filha de 2 anos, lidando com a perca do bebê, da sogra. Em 2022, ali para março de 2022, eu comecei com as crises de ansiedade. Preocupação por não ter cliente, preocupação por querer crescer, querer que as coisas acontecessem, mas não saía do lugar. E eu tinha processos, só para ter noção, eu fechava uma média de contratos, de 5 contratos por mês, e eu achava que estava abafando, né? Aí depois que você conhece como de fato é o mundo da gestão, né? Do comercial e tudo mais, aí você vê o quão iludida eu estava, né? Mas enfim, todo esse processo me levou a um esgotamento. A ponto de levar minha filha para creche e de chegar lá e eu olhar para trás assim e pensar, como que eu cheguei aqui? Eu estava a poucos metros de um burnout, né? Mas graças a Deus eu consegui, né, pedir ajuda. E essa ajuda veio através de um dia que eu fui para o culto
Eu fui no culto de Santa Ceia, eu lembro como se fosse ontem. Eu estava bem no sábado, no domingo eu resolvi escovar o cabelo. Eu escovei o cabelo, quando chegou na igreja, começou uma dor insuportável nos meus ombros. Uma dor que, assim, ela descia, que não tinha um lugar no meu corpo que eu tocava que não doía. E eu achando que era por causa da Uhum. escova, né? Só que não, era a ansiedade. Nossa. E a ponto de no dia seguinte, eu não consegui levantar da cama. E eu, gente, não é possível. O que tá acontecendo comigo? Você Eu estava sou perdendo o controle, forte, né. eu não tenho nada. E é tão engraçado que, assim, a gente parece que não tem consciência de que a gente tá doente. Que é só, não, deve ser só uma virose, né? Algo do tipo. Mas não, era ansiedade, era o meu corpo desligando. E aí foi quando eu liguei para uma amiga minha, contei o que estava acontecendo e ela me sugeriu buscar uma ajuda médica. E aí, no dia seguinte, eu já consegui uma vaga com um psiquiatra. E foi tão libertador, porque assim, na primeira conversa com o psiquiatra, ele me ajudou a ter consciência do meu estado. Uhum. E se eu não tivesse pedido ajuda, poderia ter sido pior. Totalmente. A ponto de o meu marido me pegar no sofá deitada, assim, com o olho regalado e tipo assim: "Que aconteceu com você, Marissa?". Meu marido ficou desesperado, já tinha perdido a mãe, ainda ver a É. esposa naquele estado, a minha filha de 2 anos olhando pra mim: "Mamãe, mamãe". Então, tive que buscar ajuda, né. Deu certo, fiquei 30 dias, mais de 30 dias, já uns 40 dias afastada do escritório e 2 amigas minhas, que foram anjos, assumiram meu escritório enquanto eu estava afastada, sem tela, sem nada, elas que cuidaram do escritório. E quando eu voltei, eu falei: "Mas eu Você não". que é amiga, já deu um presente pra ela, Sim. já retribuiu. Gente, mas isso se chama lei da semeadura, Val. É nessas horas que você vê com quem você pode contar. E verdadeiramente eu vejo a mão de Deus. Primeiro, porque ele me permitiu ver o que eu estava passando e que eu precisava de ajuda. E segundo, de ter pessoas assim para me auxiliar, né? E em seguida, eu vi que não poderia resolver tudo só com o psiquiatra. Tanto que o psiquiatra, olha, eu só consigo te ajudar na parte química, mas você tem que mudar a sua vida, sua alimentação, você precisa praticar uma atividade física e terapia. Comecei terapia. Também foi um divisor de águas, porque ela também conseguiu me mostrar várias coisas que eu não estava conseguindo ver. E a mais importante que ela me mostrou, que pra mim assim, você é advogado, principalmente você mulher. Nós só temos 2 braços. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filha, é sobrinho, é neta, é um monte de coisa e ainda é empreendedora. Não tem como fazer tudo. Você precisa dividir tarefas. E aí isso me chocou um pouco, porque principalmente em casa, eu não delegava nada a não ser eu e meu esposo, que me ajuda muito. E uma das coisas que me dava tremedeira era olhar para a louça, olhar para o serviço de casa, ver que tinha que fazer e eu não conseguia fazer. Mas não é porque eu tinha preguiça, me dava tremedeira. Assim como olhar para o telefone para ver coisas de trabalho também me dava tremedeira. A terapia me ajudou nesse ponto, mas ainda faltava algo, né, Val? E aí, em setembro, ou foi outubro de 2022, eu fui para Foz do Iguaçu para um congresso, né? E aí, no retorno, quem que eu encontro lá? Sentada ao Sentada ao lado. meu lado, poltrona do lado, a Val. E eu lembro que a Val nunca me viu na vida, eu já conhecia o trabalho dela. E eu lembro que do nada, né, Val, eu despejei todos os meus problemas pra ela. Eu acho que ela pensou assim: Eu "Meu Deus, acabei de vir de um evento e essa doida aqui do meu lado chorando". Mas, Val, assim como eu disse lá no início, na verdade, foi a mão de Deus mais uma vez. Deus tinha um propósito pra mim. Ele não queria me resgatar somente da ansiedade, da depressão. Ele queria me entregar outra ajuda para resolver outro problema, que era o escritório.
Quando eu decidi que eu advogaria na advocacia previdenciária, eu sabia que eu precisava de clientes, sabia que precisava empreender, mas não sabia como. Não tinha noção de nada. Não sabia nem o que, que era faturamento, receita, lead, nada, margem, jamais. Era tudo misturado, era pessoa física com escritório e tudo mais. E olha que eu me achava organizada, né? Mas aí conheci o trabalho, né, do Acelera, que naquela época ainda não era Acelera, né? Mas eu conheci Um por. ano depois, acho que Sim, passou a eu ser. conheci por Level, né? Contratei a Level e foi quando eu comecei. Naquela época ainda era a pegada mais de marketing digital, né? Ainda não tinha essa pegada De assim mais de gestão, vendas. gestão e vendas, não. Mas já foi um grande pontapé, porque querendo ou não, eu precisava de clientes, né? Sim. E eu amava os desafios da Level, viu? E vou dizer, viu? Eu aprendi muita coisa com a Level, muito mesmo. Apesar de ter entrado assim bem no início, quando ainda não falava de gestão, mas já foi o pontapé inicial para mim começar a me posicionar como uma advogada previdenciarista e resolver parcialmente o meu problema, ter clientes. Muito bom. E quando você olha para trás, assim, qual você acredita que foi o maior desafio que você teve que romper? Com tudo que você já passou, assim, em relação a entender que você precisava gerir o seu escritório, qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou nesse processo? Delegar. Porque mesmo sabendo e descobrindo ali, tanto pelo programa, tanto pelas terapias, eh, n descentralizar sempre foi um desafio para mim. Eu acho que eu falo desse problema até hoje, né. Hoje ele me acompanha ainda, mas de forma menos acentuada, né. Hoje eu Uhum. já delego bastante coisa, mas naquela época eu já tinha uma estagiária. E lembro até em uma das nossas consultorias, você me chamou a atenção: "Menina, você tem uma estagiária, por que que você não solta?". E não era ela sabia fazer, mas era falta de confiança em mim para soltar isso. Mas eu tive que trabalhar isso. Eu tive que trabalhar isso e isso eu trabalhei na terapia. Foi bem difícil, eu tive que ir soltando aos poucos e validar. Esse processo de validação foi importante. Muitas vezes eu procrastinava Uhum. porque eu precisava de uma validação de terceiro. Se eu precisava de uma validação de terceiro, eu acreditava que eu também não podia validar a estagiária. Enquanto eu não rompi essa minha crença limitante, eu não consegui soltar. E, assim, nesse processo que você foi convivendo com outros advogados que buscam gestão, que estão se desenvolvendo, provavelmente você passou por isso vendo outras pessoas passarem, muitas vezes, né? Porque é um Com padrão. certeza. Você olha e fala, nossa, passei exatamente por aquilo. E provavelmente quem está assistindo a gente agora tá se vendo nessa situação, tanto do esgotamento, quanto de sofrer porque é centralizador. Muita gente fala assim: "Ah, mas por que que você não delega?" É porque a pessoa não sabe delegar, tem medo de delegar, não é por Exato. mal, né, é falta de um método, é falta de orientação e tal. Então, a gente vai rompendo as dificuldades aos poucos. E vamos trabalhar agora, a capacidade de valorizar o que você fez até agora, porque às vezes a gente esquece, né, de Sim, tudo que a gente passou, de tudo que a gente rompeu, principalmente quando a gente está com um desafio novo na frente, porque quanto mais você escala, mais desafios você enfrenta. Então às vezes você fala: só muda o problema. "Poxa vida, né, fiz tanta coisa, mas agora não estou conseguindo fazer isso", mas a gente não pode anular tudo que foi feito até agora. Então, se você olhasse para a Maressa de antes e para a Maressa de agora, como você, eh, e conseguiria catalogar essa evolução? Em que pontos e em que aspectos você acredita que a Maressa evoluiu e foi por conta disso que você chegou onde chegou? Olha, lá no início, a falta de confiança em delegar foi o problema maior. Quando eu consegui romper isso, para mim foi uma conquista muito grande, porque tirou um peso muito grande de mim. Então, ali por volta de 2023, eu já saí do peticionamento, eu já comecei a trabalhar já mais de forma estratégica.
foi quando eu implementei o tráfego pago. Aí eu não mais peticionei, mas aí eu fui para o comercial para mim entender como que o processo funcionava. Validei como funcionava, aí eu contratei uma pessoa só para fechar, treinei ela, aí para mim foi outra conquista, porque quem fazia o Sim. comercial era eu. Quando eu validei esse comercial, eu saí do comercial e fiquei na parte de gestão comercial, liderando a vendedora. E eu passei para a parte ali de ficar mais no marketing, ficar mais ali na gestão, controlar prazos, contra Métricas. métricas. Só que aí já veio outro problema, porque vai aumentando o número de contratos, vai aumentando as demandas para o operacional. Aí eu contratei mais pessoas para o jurídico. E aí veio aquela parte de você começar a ter que definir processos para o jurídico, fazer POPs, fazer, né? E aquilo na época para mim também foi foi assim, difícil demais, porque é o trem que dá trabalho, é o tal do POP. O Mas, abençoado do pop. sim, só que depois que tá pronto, gente, é muito bom, porque você tira outro peso de cima de você. Que aí quando chega um colaborador novo, quando já tem processos definidos, você já pode passar esses processos para ele, ou você pode pegar uma pessoa que já está pronta ali na sua operação e colocar ela para treinar. Porque antes quem fazia todo o treinamento, todo o onboard, toda a preparação era comigo. Então já teve essa mudança, já conseguia delegar mais partes. Estamos melhorando. Muito bom. E agora eu já vejo outro desafio, que eu ainda me considero, Val, que eu ainda estou na parte tática. Eu não me vejo totalmente na estratégia, Uhum. mas também não me vejo totalmente na operação. Apesar de sempre estar ali com o computadorzinho na mão, mas não é porque eu estou 100% na operação. É a, Você tá centrali... ligando os pontos ali. é a centralizadora sabotando, querendo ter controle de tudo, na verdade. Mas assim, cada um no seu quadrado. Hoje, na minha equipe, eu conto com 8 pessoas na equipe. Cada uma no seu departamento, onde todos se comunicam e têm o mesmo fim. Qual? Servir o cliente para entregar a concessão do benefício. Todas têm que comunicar num fim apenas. Mas eu ainda me vejo que eu preciso sair do tático para ficar somente no estratégico. Hoje o meu desafio é esse. Eu vejo que isso envolve muita gestão e muita liderança. Mas a centralizadora total que tinha lá de 2022, eu vejo que não existe. Existe uma pessoa que precisa subir de nível, até mesmo para expandir mais. E hoje eu sou muito grata de ver todo esse processo. Quando eu começo a reclamar, de eu não saio do lugar. Aí, não, peraí, vamos olhar para trás. Olha tudo que você passou. Você era equipe. Hoje eu tenho 8 pessoas na equipe, fechando contratos todo mês. Eu tô aqui em São Paulo nesse exato momento e tá todo mundo trabalhando, o escritório tá rodando. Claro que vez ou outra você poderia perguntar, mas ninguém te pergunta nada. Claro, pergunta. Se eu olhar o Sim. telefone agora, pode ser que tenha várias perguntas, mas não é o fim. Inclusive, 2024 eu fiz a minha primeira viagem para fora. Fiquei 20 dias fora com o escritório rodando completamente. Que dia que lá em 2022 eu pensaria que eu poderia sair do escritório? Só que isso a gente vem Vai trabalhando, construindo. vai construindo. Muito bom. E dentro desse processo todo que você viveu e que ainda está vivendo, que ainda vai viver, né, por alguns anos, eh, o que que você acredita que que ainda precisa fazer dentro do seu escritório para ele crescer? Porque assim, você falou oito pessoas na equipe. Você pode duplicar, você pode Sim, triplicar, né? Você pode. Só que eu acredito que cada um sabe a sua hora, né? Você exato. precisa entender onde você quer chegar e você precisa construir isso conforme a sua realidade. Sim. Então, o que que você acredita que hoje a Maressa precisa romper, precisa trabalhar? Porque é muito bom a gente chegar aqui e falar qual foi o seu maior faturamento até agora? Você fala anual, mensal? Anual. Anual, A 3 maior marco. milhões. 3 milhões. O que que a Maressa precisa, então, fazer para dobrar, para triplicar, para
crescer mais e mais e mais. Porque é muito bom a gente chegar aqui e falar: "Ó, ela saiu de 5 contratos por mês e foi para 3 milhões e ok". Aí a pessoa vê só a parte boa e é como se você não precisasse mais estar o tempo inteiro correndo atrás desse aprimoramento, dessa melhora, dessa o que que você hoje vê? Já consegui romper muita coisa, já fiz muita Sim. coisa, mas a partir de agora, o que que você ainda precisa como gestora, como líder, como empreendedora? Aumentar o nível de senioridade, é assim, né? Senioridade da equipe. Senioridade na equipe, com toda certeza. Ou seja, trabalhar com pessoas que tenham habilidades que Sim. você ainda não tem, por exemplo. Na verdade, talvez pode ser até arrogância da minha parte. Aí é onde a gente acha o perfeccionismo, né. Mas alguém que estivesse, pelo menos, no mesmo nível de conhecimento técnico previdenciário que eu, para Pro operacional. o operacional, Uhum. né. Porque aí eu acredito que eu estaria mais apta a ficar somente no estratégico, né, no estratégico. Eu vejo assim, eu tenho plena consciência de que o meu escritório eu sou a marca do meu escritório, não tem como. E eu vejo que eu perco muitas oportunidades por não explorar isso, né. Minasul, eu consegui, eh, construir uma imagem no digital e as pessoas me conhecem do digital, Uhum. né. Direto chega alguém pelo WhatsApp, eu sempre faço aquela pergunta: "Como você soube de mim?", né. E do Instagram, porque me acompanha de um conteúdo aqui, de um conteúdo ali. Esses dias eu contratei uma diarista para fazer um serviço lá em casa e ela: "Você deu entrevista no local tal, né, eu te sigo no Instagram. Nossa, eu acho seu trabalho excelente". Olha aí, tá Então, vendo? assim, querendo ou não, o posicionamento ele já existe, mas eu preciso explorar mais isso e, querendo ou não, eu ainda estou muito presa no escritório Entendi. e preciso romper isso. Aumentar a sua agenda no estratégico. Exato, com toda certeza. E investir mais em pessoas, talvez líderes, né. E isso é algo que em todas as nossas consultorias acaba sendo alvo de discussão, né. Né? Mas estou trabalhando para isso, estou trabalhando e vou romper, assim como já rompi outras Tantas crenças, outras mas nem é crenças. crença, na verdade, eu acho que é criação, que é outra coisa que eu preciso trabalhar em mim. Eu fui criada muito eu não passei nenhum tipo de fome, nenhum tipo de eu acredito que eu não posso falar que eu não tive tudo que eu quis na vida. Por quê? Não é coisas fúteis da vida, mas assim, O o essencial. essencial, graças a Deus, nunca faltou nada lá em casa, mesmo meus pais sendo pobres, ganhando pouco, mas sempre tinha o necessário e eu sempre fui feliz Uhum. no que tinha. Mas eu sempre fui conservadora no quesito investir. Meu pai sempre ensinou pra mim: "Minha filha, a gente não faz aquilo que não tem". Então eu sempre quis primeiro ter para depois fazer. E quando você começa a empreender, você descobre que muitas vezes você faz para depois ter. Uhum. Você E precisa arriscar mais. exato. E é isso que me segura. Mas eu É, sei faz sentido, que porque o perfil conservador, ele tem muito mais dificuldade de arriscar. sim, E o empreendedorismo pede que você muito. assuma E eu mais riscos. acredito, Val, que eu só consegui crescer o que eu cresci até hoje por arriscar. Tráfego pago, que dia que eu imaginaria que eu teria dinheiro para investir 3, 4 mil, 5 mil todo mês. É. O gestor só fala assim para mim: "Estou mandando o boleto Pague. do dos anúncios". Eu só vou lá e pago. É. Só que isso Requer muita coragem. requer coragem. E esse ponto de decisão de mudar e fazer acontecer, aconteceu lá em 2023, quando eu falei: "Vou começar o tráfego pago. Eu vou decidir fazer, decidir mudar". Mas eu também não esperei as coisas acontecerem. O que que eu fiz? Eu fui testar, eu fui ver, eu fui validar. Eu não simplesmente peguei, paguei uma agência, gera lead aqui para mim, eu quero fechar e comecei a reclamar do gestor ou aquilo que não tá chegando, não. Eu fui entender também. E aí, é o que um ponto que eu acredito que foi fundamental para que todas essas mudanças acontecessem, não foi só contratar um programa ou um curso ou uma mentoria, foi o ambiente que eu decidi estar presente. Porque eu poderia também, Val, estar num ambiente que pregasse o contrário.
E eu Sim. simplesmente decidi que isso não era para mim. E isso faz toda a diferença. A gente quebra paradigmas, a gente quebra crenças limitantes. Eu lembro que quando eu comecei tráfego pago, eu falei uma vez na aula da Level Val, mas eu, eu tô resistente de pedir a senha do meu INSS para o cliente. Eu lembro como se fosse ontem, você falando assim, Marissa, enquanto você ficar com essa de não ter coragem de pedir para o cliente o que precisa para ser analisado, você não vai fechar contrato. E o dia que eu simplesmente pedi, o cliente mandou, eu falei, nossa, mas é tão fácil assim? Hoje Era tem só lead, pedir. hoje tem lead que ele clica na sua campanha, ele já começa a mandar documento, você nem fez a abordagem, ele já tá mandando documento. Pois é. E muitas das crenças que travam a gente tá na gente mesmo. Exato. Mas porque eu decidi não ficar no conforto. É isso aí. Vou te fazer um bate-volta aqui rapidinho. Vou te perguntar e você responde rápido. Qual que foi a decisão mais difícil que você tomou nos últimos anos? Demitir. É, não é fácil. O que mais mudou em você como pessoa, não como profissional? Ai, que pergunta difícil. Como pessoa, o que mudou? Ouvir mais. Isso foi fundamental, eu No falo geral, muito. gente. Qual que foi o momento que você pensou em desistir? Ai, quando quando eu adoeci, né? Com certeza. Quando eu adoeci, deu vontade de desistir. Quase desistiu, E na quase verdade. desisti. Qual que era a sua maior insegurança naquela época? Dar conta de tudo. Que aí você descobriu que não dava. Sim. E nem era Nossa, que obrigada. contraditório, né? Mas sim, é isso. Tá, e pra gente finalizar, você falou da Maressa de antes, agora eu quero saber da Maressa de hoje. Quem é a Maressa hoje? Eu sou realizada na minha profissão, nos meus escritórios. Hoje já estou com 3 escritórios, nas conquistas. Hoje eu já realizei vários sonhos através do meu trabalho, Que sonhos? Conta pra gente. como, por exemplo, a casa própria, o meu carro, a minha viagem para a Europa, a oportunidade, né, oportunizar uma escola, particular para minha filha, em alguns momentos poder ajudar a família, né. Isso para mim são sonhos muito e também, deixar o meu esposo tranquilo. Meu esposo, apesar de ter sua profissão, a maior preocupação dele, é comigo. Depois de tudo que passou, eu percebo a aflição dele em me ver no sofrimento, então eu me policio muito também, para que não deixe ele preocupado comigo, mas nós já conquistamos muito juntos. Que bom, e vão conquistar muito mais, com certeza, porque vocês merecem. Amém. Quando a gente consegue acompanhar a trajetória e ver a evolução da pessoa, eu sempre falo que a primeira conversa que a gente teve, né, quando você entrou na Celere, eu fiz aquelas perguntinhas, Traumática, né? aquelas perguntinhas traumáticas, era nítido ver na sua cabeça aquele ponto de interrogação O enorme. desespero. Só que 3 meses depois nós Sim. sentamos, conversamos e você já parecia outra pessoa. Outra empresária, né, assim, aliás, uma empresária. Já tinha ali as métricas, ainda que meio tímidas, mas já tinha mais direcionamento, já tinha mais controle, né, do próprio negócio. E isso é gratificante para mim, que pude acompanhar, é gratificante para o teu esposo, que acompanhou muito mais de perto, e tenho certeza que é muito gratificante para você, né? Com E o certeza. que você diria para a advocacia hoje, sendo líder aí de um dos maiores estados do Brasil, nesse movimento da Acelera Jurídico, o que você diria para os advogados que estão assistindo a gente agora, para renovarem as esperanças na advocacia, a gente conseguir tirar a advocacia da lama, a gente Sim. conseguir valorizar novamente essa profissão? O que você, depois de ter passado por tudo isso, tendo chancelado tudo isso, diria para eles? Bom, o primeiro ponto é não desistir, mas tomar uma decisão consciente de dar o primeiro passo. Dificuldades no caminho, desafios, sempre teremos. Mas nós precisamos, ter coragem para vencer esses desafios e buscar ajuda. O que me permitiu crescer
foi reconhecer que sozinha eu não conseguia, seja a área que fosse, pessoal, saúde, inclusive dentro do próprio escritório. E se cercar de pessoas que sabem mais do que você. E claro, uma coisa que eu sempre ouço aqui dentro do programa, sempre ouço dentro do Acelera, é a gente ser estratégico, mas estar em ambientes onde nós somos interessantes e não interesseiros. Então eu tentei sempre me cercar de pessoas que sabiam além de mim e sempre ter uma troca, sempre um aprendizado aqui com uma colega ou com outra, sempre que tiver uma dificuldade, estar amparado por pessoas que podem te ajudar. Se eu não cair, se eu não desistir, é porque tinha alguém para me ajudar a levantar. E isso não se constrói sentado somente no banco do escritório. É preciso sair da zona de conforto, então não desista. Muito bom, arrasou. Parabéns, muito obrigada pela sua Imagina. presença aqui, Marissa.